Muito bom dia a todos. Hoje é dia 27 de junho de 2026. Nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba, para todo mundo, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você encontrará links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes para participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 11 horas da manhã. Se você está assistindo de forma gravada pelo YouTube, saiba que pode participar conosco ao vivo. Venha nos ajudar a estudar e interpretar esta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Hoje nós continuaremos, o tema que já iniciamos há 2 estudos atrás, que é intitulado Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra, que está lá nas páginas 141 e 152. Então, esse é um estudo bem interessante, que Kardec vem abordando questões dos conhecimentos que haviam lá no século XIX, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de 1862, né? Ainda existia a escravatura nessa época, né? E os conhecimentos que se tinham nessa época, lá em 1862, eram também diversos, né? Conhecimentos antropológicos, vamos dizer assim, eram diferentes do que nós temos hoje. E Kardec sempre trazia essa questão, né, de que o corpo, ele não é o reflexo ali da evolução espiritual. Então ele faz esse contexto entre questões fisiológicas, né, e também questões espirituais. Antes de nós iniciarmos esse texto, é bom para quem está assistindo e acabou caindo diretamente nessa aula e não nas aulas anteriores, nós fizemos um estudo ali nas aulas anteriores de uma nota, né, de todo um estudo que a Federação Espírita fez, demonstrando que Kardec nunca teve nenhum racismo, né, nenhuma incitação a racismo em suas obras. Pelo contrário, né, Kardec sempre abordou a questão espiritual, e na espiritual, sim, nós observamos claramente que existem espíritos em diversos graus de evolução, alguns bem superiores, como podemos pegar aí Chico Xavier, e alguns inferiores, como nós mesmos, né, que ainda estamos galgando aí uma grande caminhada, né, rumo à perfeição. O único ser perfeito que já habitou o nosso orbe foi Jesus Cristo, e esse é o nosso modelo e guia, e nas próprias palavras de Jesus Cristo, é através dele, né, através dos exemplos dele, que nós conseguiremos chegar ao Pai, que é Deus, e aí sim, né, o ser todo onipotente e todo perfeito. Então, quem está caindo nessa aula agora, é muito importante que volte às 4 aulas anteriores, certo? Se você está assistindo essa aula, é importante que você volte às 4 aulas anteriores para pegar todo o contexto, porque se pegar daqui para frente pode causar uma interpretação, né, errônea, né, apesar de que nós vamos fazer aqui os comentários, mas é capaz de ter aí uma interpretação errônea do que está escrito. Então é muito importante voltar ali as 4 aulas anteriores, certo? Eu vou fazer aqui um pequeno resumo do que a gente estudou na aula anterior, né? Porque esse aqui é a terceira parte desse estudo. E na aula não, né? No estudo anterior, né? Então, dando continuidade ao tema, Kardec argumenta que todas as faculdades humanas, elas são naturais e necessárias, tornando-se más apenas pelo desequilíbrio ou abuso. A gente até trouxe aqui, eu até trouxe aqui um exemplo, né, de que a mesma planta, ela pode ser um remédio como pode ser uma droga, né? Então, o que vai diferenciar da, da, da utilização boa daquela planta é o próprio ser humano. Ele pode extrair dela um medicamento,
e pode extrair dela, né, um entorpecente. Então, todas essas questões naturais, elas são necessárias, o que deturpam elas, né, o que tiram o equilíbrio dessas questões naturais somos nós, né, seres ainda imperfeitos. Então, Kardec defende que o progresso moral e intelectual não pode ser alcançado plenamente em uma única existência, tornando a reencarnação indispensável para explicar as diferenças entre os indivíduos e os povos, sem atribuí-las a privilégios divinos ou inferiores raciais. Então, aqui, né, a gente veio explicando, né, que se determinada pessoa já galgou um ponto de alto intelecto, né, um ponto de alta moralidade, aquilo não foi dado de presente para ela, né, mas que em sucessivas reencarnações ele foi alcançando todos esses níveis, tanto intelectuais quanto morais. E aí é óbvio que quando você alcança um nível intelectual muito alto, sem desenvolver a sua moral também em paralelo, é óbvio que em algumas reencarnações você vai sofrer, né, ali a necessidade de desenvolver essa questão moral. E talvez se apenas pela visualização, né, pela vivência ali do seu irmão que está ao seu lado, você não conseguiu, observando ele, desenvolver essa questão moral, muito provavelmente você vai ter que viver na carne, né, na reencarnação, em vida, sentir aquela dor, né, para que você consiga desenvolver essa questão moral ainda em desnível com a sua questão intelectual. Para ele, né, todos os espíritos percorrem gradualmente a mesma trajetória evolutiva, passando por diferentes estágios de desenvolvimento. Quando ele volta ali a falar na questão da frenologia, como hipótese de estudo, sustenta que o cérebro é apenas instrumento da manifestação das capacidades do espírito, que se aperfeiçoam ao longo das sucessivas existências. Então é importante essa questão também, né, porque nós temos aí os nossos órgãos sensitivos, por exemplo, a audição, a visão, o tato, a visão, e esses são órgãos que eles traduzem para o espírito, né, essas sensações mundanas aqui que nós estamos vivenciando, né? Porque o espírito, enquanto ele está desencarnado, ele sente pelo todo. Por quê? Porque ele não tem um órgão, ele não tem um olho, um ouvido para ouvir, ele sente pelo todo. E o cérebro também é isso aí, né? Então o cérebro ele faz essa captação, né, da visão que manda a informação para o cérebro, da audição, que manda as ondas sonoras para o cérebro, para ele poder codificar isso aí e gravar ali em nosso espírito essas informações. Mas todo o conhecimento, ele não está no cérebro. Então, o tamanho do cérebro, o formato tal, isso nada tem a ver com a inteligência da pessoa. Por quê? Porque o conhecimento está no espírito. E os nossos órgãos, eles são apenas como os instrumentos que traduzem isso. Assim, as aparentes desigualdades entre povos refletem diferentes graus de maturidade espiritual e não diferenças essenciais ou permanentes entre as pessoas, reafirmando a perfectibilidade universal de todos os espíritos. Essa parte é muito interessante porque Kardec vem trazendo ali nos textos anteriores que se determinada raça fosse criada apenas para ser como nós traçamos aqui nos estudos anteriores, apenas como serviço, de nada adiantaria nós ensinarmos, né, a esses povos questões de religiosidade, questões de caridade, etc. Por quê? Porque eles foram criados para isso. Então, Kardec era contra isso, né? Então, ele sempre demonstrava que é importante nós nos esforçarmos também para ajudar essas raças mais selvagens, como nós vamos pegar aí, a gente observa ainda que existem, né, povos indígenas tão adentrados na mata que ainda não tiveram nem contato com a civilização e, consequentemente, não tem nada do conhecimento tecnológico, científico, né, que nós temos hoje. Então, para essas tribos que ainda estão tão entranhadas na mata, né, que não tem energia elétrica, não tem internet, imagine quanto elas ainda precisam evoluir nesse conhecimento, né, intelectual. Então, cabe a nós, né, a nos esforçarmos ali através dos órgãos, tal, que
que vão se aproximando, né, dessas raças assim mais selvagens, né, para tirá-las delas, para ajudá-las a sair ainda desse mundo primitivo que elas vivem, né, e evoluindo também. Então, Kardec demonstra que não é o corpo, o estado que está ali, mas é o espírito que está no nível evolutivo e cabe a nós, como seres já um pouco mais evoluídos, ajudar aqueles espíritos ainda naquele estado, ainda primitivo, a crescerem. Assim como nós esperamos que os espíritos acima de nós nos ajudem também a evoluir, né? É o que a gente trouxe nos últimos estudos. Nós, a todo momento, estamos plantando e também estamos colhendo. Então, é muito importante que nós estendemos a mão àquele que está abaixo, para que quando nós levantarmos a mão para cima, um amigo que esteja acima também consiga nos ajudar a levantar. Então, com esse breve resumo, né, dos últimos 2 estudos, eu passo para o Pereira, para a gente continuar com o estudo e possivelmente com a finalização do estudo desse tema nesse dia. Pereira. Então, bom dia a todos. Depois desse resumo, né, pelo Léo, né, dos nossos estudos anteriores, vamos dar continuidade, então, ao tema. Né? E Kardec com essas. Ora, seria inútil dar um instrumento completo a quem não tem os meios para dele servir. Bem em cima daquilo que o Léo comentou no final. Os espíritos selvagens são ainda crianças, se assim podemos nos exprimir. Neles, muitas faculdades ainda estão latentes. O que faria o espírito de Otentot no corpo de um arco? Seria como alguém que nada sabe de música diante de um piano excelente. Por uma razão inversa, o que faria o espírito de Ara no corpo de um Otentot seria como Liszt, um compositor, né? Diante de um piano contendo apenas algumas cordas desafinadas, das quais o seu talento não conseguiria jamais tirar som harmonioso. Ara, entre os selvagens, com todo o seu gênio, será tão inteligente quanto pode ser um selvagem e nada mais. Jamais será, numa pele negra, membro do Instituto. Seu espírito induziria o desenvolvimento dos órgãos? Órgãos fracos, sim. Órgãos rudimentares, não. Então, vamos fazer algumas interpretações nesse início, né? Que acho que é importante para a gente sempre desmistificar, né? E também demonstrar ali os conhecimentos que se tinham na época, né? Então, veja que Kardec, quando cita até aqui pessoas, né? Que é o Arago, que era um astrônomo, e Liszt, que era um compositor, pianista, veja a época que essas pessoas viveram, né? 1811 a 1886, o astrônomo Arago, de 1783 a 1853, ou seja, eram contemporâneos ali a Kardec, né? E aí Kardec vem demonstrando isso, né? Que se traz, né, o corpo enquanto um instrumento. Se eu coloco um espírito de um compositor em um corpo que não tem, vamos imaginar, um corpo de um compositor num corpo imperfeito ali que não tem as mãos, né? Então ele não vai conseguir tocar o seu piano e tudo mais, por quê? Porque o corpo ali, ele é um instrumento imperfeito. E aqui, quando ele fala aqui nessa parte, que ele diz aqui a questão ali do intelectual, né, que tinham, né, por exemplo, Arago, que era um astrônomo, um físico francês, ele naquela raça selvagem, que na época a raça selvagem era a raça negra, né, que era a raça ali dos africanos, onde eles eram exportados como escravos, e no século XIX, eles eram tidos ali como os selvagens da época, né, porque a Europa em si, ela já estava toda colonizada, né, eu até brinco, né, quantos anos tem o Brasil? De descoberto, o Brasil tem 526 anos.
Aí você chega e pergunta assim, e a Europa? A Europa tem todos. Quem descobriu a Europa ali, a vida inteira, para nós, a vida inteira existiu o Egito, a vida inteira existiu o Egito, né? Então, ali, para aqueles povos ali, né, europeus ali, eles são muito antigos, né? Por isso que é chamado do velho continente, porque já existe há muitos milênios, né? E aí, para eles, então, essa raça inferior, né, de selvagens, vamos dizer assim, né, seriam os negros daquela época, né? E aí os conhecimentos que se tinham daquela época era que os negros eram uma raça inferior e era embrutecida e tudo mais, né? E óbvio, né, talvez os espíritos, né, reencarnados com essa missão de reencarnar, né, com essa expiação talvez também de reencarnar naquelas condições, era para evoluir alguma coisa, como Kardec vem trazendo. É o espírito que precisa evoluir e o corpo ele nos dá as condições de evoluir. E óbvio que quando ele traz essa questão, acho legal quando o Kardec traz essa questão de comparar os selvagens com uma criança, né? As raças mais primitivas como uma criança. Por quê? Porque hoje, com o nosso conhecimento que nós temos, e nós vamos lá conversar com uma criança de 4 anos, né? E tentar explicar para ela algumas questões, ela não vai entender. Não adianta, não tem a forma como nós expliquemos, para ela vai ficar confuso. Por quê? Porque ela ainda está em desenvolvimento. Apesar de ser um espírito milenar que está no corpo daquela criança, a gente sabe que o corpo ele também ele tolhe, né? Ele também ali dificulta algumas questões de compreensão. Por quê? Porque é o cérebro que faz essa captação. Então, por mais que o espírito dentro da criança ele esteja compreendendo tudo que nós estamos falando, para ela demonstrar que ela sabe, né? Os órgãos ali, a parte instrumental, vamos dizer assim, ela tem a dificuldade. Porque se não fosse assim, hoje eu, como um espírito reencarnante, eu sei andar, eu sei correr, eu sei pular e eu sei falar, né? Mas quando eu reencarnar, por mais que eu saiba tudo isso, o meu instrumento, que é o corpo de uma criança, ele não anda, ele não fala, ele não pula, ele não sabe sequer, né, pedir para fazer as necessidades fisiológicas. Então, Kardec ele traz essa comparação por quê? Porque se entendermos que naqueles povos mais selvagens da época, o espírito ainda estava em evolução, né? Seria muito difícil, né, de colocar um espírito intelectualizado, ele não teria material, né, não teria instrumental para conseguir todo aquele intelecto, né, para conseguir dar vazão a todo aquele intelecto. E como eles tinham, naquela época, nessa raça negra, como né, a questão selvagem de espíritos que ainda estavam em evolução, por isso que Kardec vem dizendo, né, que Árago, né, que era um gênio, né, ele seria tão inteligente, né, mas no limite do que aquela raça, do que aquele instrumento, do que aquele corpo atenderia ele naquela época, né? E é por isso que naquela época eles entendiam que o negro jamais conseguiria fazer parte ali do instituto, que seria ali uma academia deles e tudo mais. Por quê? Porque a visão que eles tinham, né, é de que os negros naquela época eles eram, né, totalmente desprovidos de tal conhecimento e que um intelecto não conseguiria, né, um negro não conseguiria atingir, né, aquela condição intelectual que eles tinham. Então vejam que não era o corpo, era a condição espiritual que eles tinham, né, essa compreensão. É óbvio que a gente vê que o corpo ele não limita o intelecto, porque passado tantos anos após, vejam quantos, né, irmãos que nós temos, né, negros que são super inteligentes, são super altruístas, né, são alguns tantos gênios, e isso demonstra que não é o corpo que limita o conhecimento, mas sim o próprio espírito. Da mesma forma, nós vemos em várias regiões, né, vamos trazendo aqui, criando um dualismo, né, pessoas brancas que não têm o mesmo conhecimento. Né? Então, isso demonstra claramente isso. Então, é importante a gente fazer esse recorte, essa explicação, para que não né, induza, não, ó, Kardec está falando aqui, ó, que um negro jamais conseguiria participar do instituto. No conhecimento daquela época, do século XIX, onde os negros que eles observavam era
apenas escravos, não existia negros na Europa em posições importantes. Todos os negros que eles observavam na Europa eram os escravos, né? Então, naquele recorte daquela época, era isso que Kardec pensava. E aí ele complementa aqui o finalzinho, né? Ó, seu espírito, o espírito, ele era super inteligente, ele estava, né, num corpo apropriado para outro tipo de serviço, né, que era o serviço mais braçal, ali dos negros da época. Seu espírito induziria o desenvolvimento dos órgãos, né, órgãos fracos sim, órgãos rudimentares não. É como se eu tivesse, fazendo um paralelo aqui, novamente, né, é como se eu tivesse querendo tirar uma música de um grande pianista, mas num pianinho de criança, né? Num pianinho daqueles que tem o sonzinho de um piano, mas não é um sonzinho perfeito. Ele até sairia, mas ele não sairia com aquela perfeição de um piano bem construído, bem desenvolvido. Então, acredito que é mais ou menos isso. Vou passar agora a palavra para os colegas para eles também fazer as interpretações deles. A observação que eu gostaria de fazer, porque agora a gente vai ver que o texto começa a ter uma outra contextura, mas o que Kardec fez? Kardec fez uma análise daquele grupo de cientistas que faziam aquele tipo de pesquisa, que estavam votados àquela pesquisa, e defendiam aquela teoria deles. Uma teoria, uma ideia, dentro das pesquisas deles, e lógico, como ele diz aqui, bem no início, ele diz, como se sabe, a frenologia apoia-se no princípio que o cérebro é o órgão do pensamento, como o coração da circulação, o estômago da digestão, o fígado da secreção da bile. Esse ponto é admitido por todos, e é verdade, porque ninguém pode atribuir o pensamento a outra parte do corpo. Então, até então, exatamente isso aí sabemos hoje que realmente nós pensamos através do cérebro, é o órgão de comunicação do espírito e rege todo o corpo. Então, tá tudo certo até aí. Então, o que Kardec fez foi uma análise de uma pesquisa feita por outras pessoas, não é uma pesquisa dele. Então, ele vem rebatendo essa pesquisa. Então, dizermos que é o pensamento da época também não, porque eram algumas pessoas que tinham esse acesso e dessa forma pensavam. E ele vem rebatendo de uma forma fantástica e sempre analisando o que tinha. Se hoje nós pegarmos este artigo ou aquele artigo da frenologia, da época do qual ele se apoiou, faríamos nós também uma assertiva dentro daquilo que nós temos hoje de ciência e de concepção. Então, uma análise muito diversa, porque já houve evolução. Então, o que ele fez, veja bem, ele veio trazendo o que havia e veio fazendo a inserção daquilo que já tínhamos de acordo com os espíritos. Por isso que a gente vai ver, né, quando a gente vê aqui, jamais será numa pele negra membro do Instituto. Então, assim, dentro daquela postura colocada por aquelas pessoas que fizeram essa pesquisa. Não é ele. Então, é o texto. Então, nós temos que analisar, fazer a análise do texto, daquilo que ele tinha em mãos. Né? Então, só para a gente entender, porque senão realmente fica muito frio. Né? E a doutrina espírita realmente, ela é universal. Né? O espírito pode nascer em qualquer raça, em qualquer lugar. Jesus o trouxe. O espírito só para onde quer. Isso quer dizer que nós podemos estar hoje brasileiros, amanhã americanos, amanhã na África, africanos do Sul, qualquer lugar, não importa. Aonde tivermos que ir para aprendermos dentro da nossa evolução. Isso é o mais importante que nós tenhamos em pensamento. Por isso, o conhecimento da doutrina espírita. Não podemos fazer recortes nunca. Temos que ter o conhecimento da doutrina para poder fazer a análise. Então, jamais ele colocaria isso, né, dentro de uma acepção feita dentro do pensamento espírita e cristão. Jamais. Tá? Então, é a análise do texto daquilo que havia na época, dessa forma que eu entendo as colocações dele e vejo que ele vai realmente rebatendo com muita categoria, eu diria assim, né? Então, só complementando o que o Dano colocou, que o texto ele coloca muito claro de um espírito evoluído reencarnando em um corpo primitivo, que ele fala lá do Otentonte, lá, ou inverso, né? Então, eu gosto sempre de usar o exemplo da informática, que é bem atualizado nosso aqui hoje. Por exemplo, você tem um computador teu disponível lá, que tem os radars lá,
específico. Aí você quer abaixar um software lá, evoluído, muito mais moderno. Você não vai conseguir, entendeu? Você não vai dar certo, você vai ser limitado àquilo que você tem. E você pode pensar o contrário também, né? Porque você pode ter todo o conhecimento para acessar, né? Eu sei disso, eu sei álgebra, eu sei tudo aqui, mas se você não tem o hardware, não permite, você não vai conseguir. Você tem que fazer de outra maneira, você tem que usar aquilo, é aquilo ali que você tem, nesse sentido que ele fala ali, né? O árago lá no complexo lá, ele vai ser limitado àquilo que tem ali, o corpo não vai possibilitar ele acesso. E o contrário também, né? Você pega e coloca um de árago, o corpo está tudo preparado aqui lá, ele também não vai conseguir, porque ele não tem conhecimento, né? Aí é o inverso, né? Então ele vai ficar limitado ao conhecimento que tem. Eu acho que fica mais fácil a gente entender esse link com o corpo físico, né? E o espírito, né? O corpo físico, ele vem, né? Já pré-determinado, já vem ali com aquelas questões ali que até ali, né? Faz aquilo que você não consegue. Você pode ser inteligente para caramba, você pode usar outros meios, né? Pode desenvolver, mas você não vai conseguir o mesmo desempenho que você tivesse. Você dá o exemplo do piano, né? O mesmo desempenho que você tivesse um piano moderno que você tivesse conhecimento. E ao contrário também, né? O cara, um pianista medíocre, que não faz nada, pegar um piano moderno também, ele não vai conseguir melodia porque ele não tem os conhecimentos, ele não tem a habilidade. É bacana a gente trazer isso para a nossa realidade, para a gente compreender, ficar mais fácil. Né? Pera. Essas colocações, tanto que foi feito aqui no texto que vocês vêm trazendo para a gente visualizar, são muito importantes mesmo. Mas eu queria ressaltar, assim, independente da cor, né? Nós temos pessoas em toda e qualquer raça com suas dificuldades, né? E a gente vai vendo que não é a questão da raça em si, né? É desse estudo feito lá. Então, as considerações deles são em relação a este estudo feito por estes, vou colocar entre aspas, sociólogos, cientistas, e todos tinham, né, essas habilidades, e eles foram por este ramo, e aí ele vem trazendo essas informações. Então, fica muito claro com isso, essa tua colocação bem atual do computador, né? Não há possibilidade de ter uma imagem melhor do que aquela que a máquina pode. E isso ainda hoje, né? Ainda hoje é assim. Gostei, achei que ficou bem, que fechou assim o conteúdo. E o piano também, né? O piano, até hoje um pianinho de criança não toca um clássico, né? Digamos assim, com as notas claras, como colocou o Leandro. E é verdade. Dando continuidade, então, ao texto de Kardec. A natureza, portanto, apropriou os corpos ao grau de desenvolvimento dos espíritos que nele devem encarnar. Eis porque os corpos das raças primitivas possuem menos cordas vibrantes que os das raças adiantadas. Há, pois, no homem, dois seres bem distintos. O espírito, ser pensante, corpo, instrumento das manifestações do pensamento, mais ou menos completo, mais ou menos rico em cordas, conforme as necessidades. Chegamos agora à perfectibilidade das raças. Por assim dizer, essa questão é resolvida pela precedente. Apenas temos que deduzir algumas consequências. Elas são perfectíveis para o espírito que desenvolve através de suas várias migrações, em cada uma das quais adquire, pouco a pouco, as faculdades que lhe faltam. Mas, à proporção que essas faculdades se ampliam, necessita de um instrumento apropriado, como uma criança que cresce precisa de roupas maiores. Ora, sendo insuficiente os corpos construídos para o seu estado primitivo, necessitam encarnar em melhores condições, e assim por diante, à medida que progride. Assim, as raças são perfectíveis pelo corpo, pelo cruzamento com as raças mais aperfeiçoadas, que trazem novos elementos. Aí
enxertando, por assim dizer, os germes de novos órgãos. Esse cruzamento se faz pelas migrações, as guerras e as conquistas. Sob esse ponto de vista, há raças como há famílias que se abastardam, se não misturarem sangues diversos. Então, não se pode dizer que haja raça primitiva pura, porquanto, sem cruzamento, essa raça será sempre a mesma, pois seu estado de inferioridade se prende à sua natureza, degenera em vez de progredir, o que resultará no seu desaparecimento ao cabo de certo tempo. Disse a respeito dos negros escravos, aspas, né? São seres tão brutos, tão pouco inteligentes, que seria trabalho perdido querer instruí-los. É uma raça inferior, incorrigível e profundamente incapaz. Fecha a raça. A teoria que acabamos de dar permite encará-lo sob outra luz. Na questão do aperfeiçoamento das raças, deve-se sempre levar em conta dois elementos constitutivos do homem: o elemento espiritual e o elemento corporal. É preciso conhecer um e outro. E só o Espiritismo nos pode esclarecer sobre a natureza do elemento espiritual. O mais importante, por ser o que pensa e que sobrevive, enquanto o elemento corporal se destrói. Assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se, sem dúvida, de uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças, às quais muito pouco se pode ensinar. Fazer uns comentários aqui e a gente passa um pouco para frente. Então é interessante essa questão ali que ele comentou nos slides anteriores, de quando você quer, né, ficar apenas dentro daquele seu clã. E ele comenta ali, né, uma família que tem ali, vamos imaginar, tem o sangue tal, e ele não quer abrir, não se casa, né, não se faz ali um intercâmbio ali de raças com outras famílias, e aí o que vai acontecer? Cada vez mais vai enfraquecendo. A gente vê isso nos animais, né? Então, quando a gente vê ali nos animais, eu tenho 2 cães, né, são de ninhadas diferentes, uma fêmea e um macho. Ok, nasceu ali fêmeas e machos também. Se eles se mantêm ali fazendo como se chama, o cruzamento, né, somente entre eles, cada vez mais aquela raça ela vai enfraquecendo. Por quê? Porque o intercâmbio com outras raças, ele deixa o sangue forte. Por isso que os reinados de antigamente, né, eles pegavam lá o príncipe de um reinado para casar com a princesa do outro reinado, que era outro sangue, mas ainda, na concepção deles, era um sangue nobre, ou seja, se mantinha, né, não só na questão genética, né, que deixaria ali a raça ainda mais, continuava, né, com a raça sem esses elementos biológicos ali, da questão de não cruzamento, né, só cruzamento com a mesma família, então ele cruzava com outra família, então manteria, né, essa questão da raça e também a raça nobre que eles tinham, né. E aí vem uma questão interessante, né, porque o que ele comenta ali, né, que esses povos primitivos, né, se não tivermos essa correlação com eles, e aqui vamos tirar totalmente fora a questão sexual, de relacionamento, de cruzamento, né, de sexual, mas vamos pensar só na questão ali de moral, espiritual, né, religiosa, né. Então, se nós não tivermos dentro deles essa correlação, eles vão se manter nisso a vida inteira. Por quê? Porque se eles não têm esse conhecimento e aqueles que detêm o conhecimento não ir levar o conhecimento, eles vão continuar naquela condição a vida inteira. Que daí vem uma daquelas críticas que eu e o Pereira temos o mesmo pensamento. Se nós não, né, nos nossos indígenas, né, que aqueles que são mais arraigados lá, que não querem contato com nada,
se nós não levarmos para ele essas condições, ou se nós ficarmos incentivando que eles continuem naquela condição que eles estão, não, eles têm que continuar morando lá nas casinhas de palha, eles têm que continuar morando no meio do mato, eles têm que continuar sem roupa, nós não estamos ajudando a esses espíritos a evoluírem. Pelo contrário, nós estamos ajudando eles a continuar primitivos nessas condições, né? Então, essa correlação que é importante, que se nós já tivermos, nós estamos nessa condição hoje, né, de civilizados, vamos dizer assim. Por que civilizados? Porque nós temos todos acesso a essas questões civis, de transporte, de saúde, de segurança, de estudo e tudo mais, coisas que alguns indígenas ainda não têm. Então, se nós temos essa condição, nós temos que também propiciar essa condição para eles, para tirar eles daquela condição. Então, eu vejo que manter eles naquela, mas ele tem que manter os costumes, mas manter os costumes primitivos, né, é deixar eles primitivos. Então, acho que vem muito para nós também essa questão. E aí, só o finalzinho ali que ele comenta, né, que a organização física ali dos negros serão sempre os mesmos espíritos. Então, é óbvio que Kardec está falando ali daquele recorte que a sociedade entendia naquele momento, né? Porque naquele momento eles entendiam os negros como apenas serviços. E ninguém ensinava eles a qualquer outra coisa, né? Eles eram vendidos como se fossem animais, eram tratados como se fossem animais, os poucos minutos de descanso era ali naquelas condições deploráveis que eles tinham. Então, como que eles iam conseguir evoluir, né? Nessas condições eles não tinham. O que a organização física deles demonstrou? Demonstrou que eles eram fortes, né? Porque eles trabalhavam muito nisso, então eles eram fortes, eles eram resistentes, né? Questão sol e tudo mais, né? Eles eram resistentes. Coisas que qualquer branco daquela época, se colocasse ali, não aguentava um dia no trabalho do escravo. Então veja que as condições físicas deles também eram propícias para aquilo. Aí, num estudo mais amplo, espiritual, né? Aí a gente tem que analisar, né? Se os negros daquela época eram, né? De repente, uma pleiade de espíritos que precisavam passar sobre aquilo ou não, tal. Aí nos faltam, pelo menos para mim, nos falta conhecimento para devanear sobre isso. Mas que os povos que conviveram com eles naquela época tinham a obrigação, né, de instruí-los e tudo mais, isso tinham, e muitos não o fizeram, né? E quando o fizeram, que foi o abolimento da escravatura, fizeram apenas, como diz o ditado, apenas para inglês ver. Por quê? Porque não foi uma transição, né? Então a gente vai abolir a escravatura, nós vamos ensinar vocês vão aprender a ler, vão aprender tal coisa, vão aprender a profissão e nós vamos soltar vocês. Não, simplesmente abriram-se as porteiras, né? Tiraram, a partir de agora vocês são livres, mas como assim deixar livre um povo que ele não tinha condições de conhecimento para nada? Então veja que houve várias negligências, né, desses povos, né, que tinham a detenção, né, desses escravos, e que faltou essa questão moral. E é óbvio, como falou a Vera, né, tá ali do vento sopra, né, e o espírito sopra onde quer, e é óbvio que essa condição que eles tinham de ajudar nessa raça que naquele momento era inferior ali a eles, né, tanto na questão financeira, na questão intelectual, na questão, né, de compreensão do mundo, né, eles não ajudaram. É óbvio que esses espíritos que estavam naquela época, eles vão ter que passar por algumas questões em próximas reencarnações para recuperar, para expiar também aquelas atitudes que eles fizeram, né? Na minha compreensão é mais ou menos isso. Agora eu passo com meus colegas aí também nos ajudar nas interpretações. Então, nesse ponto que ele coloca aqui no texto, dessa necessidade de interação, né, entre povos, né, até ele fala duas questões, que você colocou muito bem, na questão do corpo físico, mas também da questão intelectual e moral. Vamos dar um exemplo, assim, por exemplo, uma questão que é hedionda, realmente, é uma coisa, assim, terrível, que é a escravatura, né? Quando faziam os negros da África para o Brasil, né, vamos colocar aqui em termos de Brasil, esses vieram como escravo, que é uma coisa, totalmente, nós podemos
Eu já coloquei já como uma coisa idiota, a mesma coisa que não deveria acontecer, mas só que tem outro lado. Quando esses escravos que vieram no Brasil, é, houve, né, cruzamentos, por exemplo, o senhor lá relacionava com a negra, nasceu os mulatos, e assim sucessivamente, e as mulheres, quer dizer, houve a mistificação da raça, que vai chegar no que nós somos hoje, né? Um povo de mulato, diferente, né? De coisa assim, por causa que houve esse intercâmbio aí da raça. E também, se a gente notar isso, que é o ponto positivo, que conforme essas raças foram chegando e foram se cruzando, né? Está surgindo aí, também deixou traços culturais, intelectuais e morais, porque também eles... E hoje nós temos muitos costumes que vêm oriundo até algumas crenças, né? E hoje aí as espiritualistas aí, que é trazida aos costumes dos africanos. Quer dizer, olha o ganho, né? Olha a importância disso, mesmo de uma maneira errada, né? Que essa aí poderia ter feito de outra maneira, mas ela houve essa necessidade e houve um resultado. Eu diria positivo, né? Porque daí olha, tantas coisas que nós temos aí nós trazemos aí nas nossas culturas, né? De relação da raça negra, danças e costumes e tudo, e até a própria do nosso ser, né? O mulato, diferente. Então, você vê a importância disso. Assim, você falou dos indígenas, do pessoal dos primitivos, dos aborígenes, aí essa necessidade, porque quando eles começam a se relacionar, formar outros, esse cruzamento, afeta a questão física, né? O corpo físico, mas também a parte intelectual, porque daí troca, né? Olha, um casamento entre um branco e um indígena lá, traz, aí ele tem relacionamento lá, já começa a influenciar, né? E se a gente souber aproveitar bem isso, né, de uma maneira séria, você também vai adquirir o conhecimento deles, né? Da medicina, sei lá, do cultural, tudo. É uma coisa perfeita. Eu acho que a natureza é isso, né? Essa é a grandiosidade, né? Aquilo que nós podemos entender aí da justiça divina, como é que é perfeito tudo isso. Tudo proporciona para o nosso desenvolvimento. E há necessidade, não. Se a pessoa você fica sozinho lá, falando, não, aquele meu tipo lá, ele fala, claro, ele vai definhando, né? Culturalmente, intelectualmente, a coisa não vive. Tem um salto. Esse salto está quando você está essa interação, né? Continua. O texto é fantástico, né, gente? Porque o texto vai nos fazendo uma crescente, vai explicando pelo que se pode verificar com a nossa história. Não precisa ser especialista em nada, né? A gente vai vendo, como tu disseste lá dos cães, e dessa mistura de raças, e entre nós, os humanos, é algo muito especial, é importantíssimo, é uma unificação, né? A gente vai vendo que estamos caminhando para esse processo de sermos um, e não nos olharmos mais com diferenças, porque não existem. As diferenças são realmente no grau de evolução espiritual, né? E o corpo é simples manifestação e ele precisa progredir. E o corpo, ao longo do tempo, com esses processos, vai progredindo. Mas eu queria fazer só uma colocação, que fiz uma pesquisa rápida aqui, sobre o Aragô, né? Que é o Arago ali, ou Árago, como a gente vai pronunciando, né? Veja, na qualidade de ministro, promulgou o decreto de abolição da escravatura nas colônias francesas. Então, olha que interessante Kardec trazê-lo. Por que fez isto? Por que se deu a abolição? Porque somos iguais, perfeitamente. Porque o homem vai sentindo dentro de si que não existem diferenças. E dadas condições, todos são favoráveis à evolução. E ele vai continuar nesta crescente ainda no texto. Dadas as condições, evoluímos. Claro, né? Uma vez que nos é oportunizado, seguimos. Então, veja que interessante que ele trouxe para o texto a figura deste, que foi justamente aquele que promulgou o decreto de abolição da escravatura na própria França. Maravilhoso, a oportunidade foi única e fantástica para a gente entender, né, que tudo isso vai dando de acordo realmente com a evolução, e que o espírito evolui quando ele diz aqui, né, dos dois homens, dois seres bem distintos, pois no homem, né, dois homens não, pois no homem dois seres bem distintos, o espírito e o corpo, né, o espírito que é aquele que pensa, logicamente, tirar o espírito, o corpo é matéria,
e o corpo, que é o processo de expressão. Ali ele fecha. Aí, o próximo parágrafo ali, ele diz, chegamos agora à perfectividade das raças. Né? Quando ele diz isso aqui, ele diz que esse é o processo pelos quais, através de muitas existências, nós vamos evoluindo, onde quer que estejamos. E o corpo, de acordo com o espírito, como ele é o próprio, digamos assim, é o próprio modulador, né? Ele vai plasmar, digamos assim, construir esse corpo de acordo com o que ele precisa. A natureza é perfeita, é perfeita. Então, colocando novamente, Kardec veio introduzindo, assim, esse crescimento do texto de uma forma fantástica e, assim, bem didático. A gente consegue entender que é a análise do texto feito e ele vem colocando a doutrina espírita, e esse, para mim, é o ponto máximo, quando ele coloca aqui esses 2 parágrafos aqui que eu acabei de ler, o outro é um pouquinho maior, porque ali ele coloca realmente a doutrina espírita, que a proposta é esta, nós vamos evoluindo de acordo com o nosso caminhar, as nossas vivências, e quando retornamos o nosso corpo, lógico, é outro, é melhor, porque há uma necessidade para isso. Fechado. Nota do tradutor. Agora, aqui no tradutor da Federação, da FEB, focada. Allan Kardec, por certo, está se referindo aos espíritos encarnados nas tribos incultas, selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, hoje, em contato com outros polos de civilização, vem evoluindo progressivamente, como só acontecer com os demais, como será acontecer, costuma acontecer, né, com as demais raças, seja qual for a coloração de sua pele. Perfeito, né? Mas, por meio de cuidados inteligentes, é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso que levarão para outra existência e que lhe permitirá, mais tarde, tomar o envoltório em melhores condições. Trabalhando em sua maioria, trabalha-se menos pelo seu presente que pelo seu futuro. E, por pouco que ganhe, para eles é sempre uma aquisição. Cada progresso é um passo à frente, facilitando novos progressos. Sob o mesmo envoltório, isto é, com os mesmos instrumentos de manifestação do pensamento, as raças são perfectíveis somente em estreitos limites, pelas razões que desenvolvemos. Eis porque a raça negra, enquanto raça negra, corporalmente falando, jamais atingirá o nível das raças caucásicas, mas na qualidade de espírito é outra coisa. Pode tornar-se-á aquilo que somos. Apenas será de tempo e de melhores instrumentos. Por isso, as raças selvagens, mesmo em contato com a civilização, permanecerão sempre selvagens. Porém, à medida que as raças civilizadas se espalham, os selvagens diminuem e até desaparecem completamente, como aconteceu com a raça dos Caraíba, dos Banshee e outros. Os corpos desapareceram. Quando aos espíritos, em que se transformaram? Muitos deles talvez se encontrem entre nós. Já dissemos, e vamos repetir. O Espiritismo descortina novos horizontes a todas as ciências. Quando os cientistas levarem em consideração o elemento espiritual nos fenômenos da natureza, ficarão surpresos de ver que as dificuldades contra as quais tropeçam, a cada passo são removidas como por encanto. Mas é provável que, para muitos, seja necessário renovar o hábito.
Quando voltarem, terão tido tempo de refletir e trarão novas ideias. Acharão as coisas muito mudadas aqui na Terra. As ideias espíritas que hoje repelem terão germinado por toda parte e serão a base de todas as instituições sociais. Eles próprios são educados e sustentados dessa crença, que abrirá ao seu gênio novo campo para o progresso da ciência. Enquanto esperam e enquanto aqui ainda se encontram, procuram soluções do problema. Porque a autoridade do seu saber e suas negativas não detém, sequer por um instante, a marcha a cada dia mais rápida a ideia nova. Marcha cada dia a ideia nova. Acharão as coisas muito mudadas aqui na Terra. As ideias espíritas que hoje repelem serão germinadas por toda parte e serão a base de todas as instituições sociais. Eles próprios serão educados e sustentados nessa crença, que abrirá ao seu gênio um novo campo para o progresso da ciência. Enquanto esperam, e enquanto aqui ainda se encontram, procura soluções do problema. Por que a autoridade de seu saber, sua negativa, não detém, sequer por um instante, a marcha cada dia mais rápida das ideias novas? E é isso aí. E Kardec terminando sempre com perguntas, né, que nos faz refletir. E interessante, né, que ali ele comentou no texto atrás ali, e foi muito perspicaz a comparação dele, que ele traz o seguinte, né, aqui nós não estamos falando apenas da raça negra, que erroneamente incutiram nele, né, a questão de racismo e tudo mais, mas estamos falando de todas as raças ainda, né, que vivem em tribos, né, incultas e primitivas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os nossos indígenas, né, aqui eles não são negros, né, nossos indígenas não são negros, e nem por isso aqueles que estão tão arraigados ainda na mata, né, eles, né, não deixam de ser ali, de ter um nível inferior de questão cultural, que é o cultural no âmbito, assim, do todo, né, porque nós, por exemplo, nós temos conhecimento da cultura do México, dos Estados Unidos, da África, da Ásia e tal, né, tanto é que conseguimos até mesmo participar dessas festividades, por exemplo, né, minha esposa é japonesa, então, aqui dentro de Curitiba, existem os eventos japoneses que a gente participa, né, dos matsuris e tal, que são eventos típicos, né, da cultura japonesa. Então, veja que a gente tem acesso a isso, né, então a gente consegue enriquecer a nossa cultura, né, com essa possibilidade, né, de você participar de outros, né, de outros eventos. Agora, uma tribo indígena que está lá no meio da mata, sem contato nenhum, óbvio que eles têm a cultura deles, né, a dança, a comida e tal, mas eles não têm acesso a outras coisas. Eles não conhecem, né? Então é óbvio que do ponto de vista intelectual e cultural eles ainda estão abaixo de nós, porque eles não têm esse conhecimento e que caberia a nós fazer isso eles. Mas também eles não são negros. Então Kardec faz esse recorte justamente para isso. Não é uma questão de racismo, de que é a raça negra, mas sim as raças que ainda precisam de contato intelectual, cultural, né, para evoluírem. E interessante, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista do Pereira, e achei muito interessante que, apesar do método ser deplorável, né, a venda dos escravos e tudo mais, isso permitiu com o quê? Permitiu o cruzamento dessas raças e pouco a pouco a abolição. Porque vamos imaginar, né, que essa venda de escravos, ela sempre existiu, né? Ela existe existiu há quantas centenas de anos, né? E possivelmente, às vezes, né, vamos imaginar isso, que até num árago que atingiu um nível intelectual pode ter sido exatamente um negro que viveu, né, todas aquelas dificuldades em algum século de sofrimento e que quando atingiu um nível de decisão, de poder de criar uma lei, ele o fez, né?
Então pode que isso tenha acontecido. Por quê? Porque nada existe por acaso. E a evolução, ela é contínua, né? Então veja que na medida que nós vamos nos relacionando com essas raças primitivas, nós vamos ajudando elas a sair, né, desse nível que elas estão, até o nível de um dia não existir mais. Então, esse é o nosso trabalho, né? E aí Kardec também faz uma pincelada nos próprios pensadores ali da época, né? Porque eles não pensavam sobre espiritismo, mas pensavam apenas do ponto de vista ali da vida única e do ponto fisiológico, né? Então ele dá uma pincelada para eles, fala: até vocês, um dia vocês vão morrer, e aí vocês vão ter tempo de pensar, e aí quando vocês voltarem, notarão que o espiritismo já está mais propagado, como está, né? Hoje, até mesmo quem não acredita no espiritismo, quem nunca estudou, quando você fala assim com a pessoa até fala, né? Ah, não sei o que eu fui na vida passada. Mas espera aí, se você fala assim, né? Ah, eu devo ter feito alguma coisa na vida passada. Mas se você fala que fez alguma coisa na vida passada, então você acredita em reencarnação. Para ver o tanto que propagou que as pessoas soltam essas frases às vezes, né? Mesmo sem pensar, por quê? Porque se tornou até uma coisa quase que comum. Então Kardec dá essa pincelada nesses estudiosos da época, dizendo que vocês vão desencarnar, vão ter um tempo errantes, lá vocês vão conseguir pensar e ver que isso é uma coisa que não tem como entravar, essas novas ideias elas vão continuar evoluindo, e quando vocês retornarem, vocês vão ver isso tão avançado que não vai ter como vocês pensarem diferente. Vocês vão ter que aceitar e ver que essa é a melhor explicação para todas as diferenças culturais, diferenças raciais que existem hoje, é a questão da reencarnação. Né? Só para... Você falou sobre a questão da escravatura, porque para nós fica marcado sempre a dos negros, né? Mas se você analisar a Bíblia, quem que foi Moisés? Onde é que estava o povo egípcio? Os egípcios usavam escravo, escravizavam mesmo, as pirâmides, tudo era estudado por escravo. Tanto é que Moisés, quando ele sai de lá, eles eram escravos e fugiram da escravidão, né? Que fizeram negociar. Quer dizer, é uma coisa assim que é bíblica, é milenar, existia muito, né? Claro que para nós marcou muito por causa dos negros, tal, que foi mais contemporâneo nosso aqui agora, né? Mas ela existiu né? Os egípcios, os romanos, eles usavam. Você pode ver que quando você lê as obras de Robert, que falam há 100 anos, eles falam dos escravos, eles tinham escravos, eles usavam escravos, né? Quando eles iam lá e ganhavam a guerra lá, eles escravizavam lá e faziam eles para trabalhar para eles, né? Quer dizer, não é uma coisa assim, de agora, é porque marcou muito a questão dos negros, né? Marcou, claro, né? Mas ela sempre existiu, historicamente falando, muito, muito, muito tempo. E, felizmente, hoje estamos mudando a cultura e tudo mais. Só para ficar... Não dá para pensar que estão pegando, cortando só um pedaço da sensação. Não, mas ela faz parte de um processo muito antigo, né? E é tão interessante, se formos estudar o processo da escravatura entre os negros na África, lá, como em toda a terra, né, tu fizeste a colocação assertiva, Pereira. E isso é bem importante a gente ter isso aí, ter essa lembrança, né, que sempre houveram aqueles que ganharam e fizeram daqueles perdedores escravos, um povo sobre o outro, né? E na África não foi diferente. Lá também, quando chegou, digamos assim, através da navegação, chegaram os ditos brancos, ou então os de outras raças, encontraram uma situação também daqueles que guerreavam e seguravam aqueles que haviam perdido como escravos e venderam. Isso eu digo porque uma colega nossa fez um estudo sobre isto e disse, é verdade que a própria África se escravizou, como todo lugar, e venderam. Também era feito assim. A gente vê lá há 2000 anos, né, que o filho do senador foi vendido. Né? Teve lá aquela questão dos escravos, eles iam para as galeras, aqueles que eram pegos em falta, eram praticamente escravizados, iam para as galeras como pena, e era um trabalho escravo, né? Digamos assim. Então, o processo da escravatura ele é muito longo. E a própria África também, entre elas, as próprias tribos escravizaram-se também uns às outras e fizeram as suas vendas como em toda a humanidade. Mas eu queria fazer só destacar uma situação aqui,
que Kardec depois ele passa, e o Leandro já fez a colocação fantástica aqui. Quando ele fala sobre aquelas raças que vão se purificando, não, mas vão evoluindo e tal, vai se disseminando dentro do todo, ele diz, aquelas que desapareceram, os corpos desapareceram, mas em que se transformaram os espíritos, é muito 10, gente, isso é verdade, nós continuamos, né? Continuamos, é isso aí mesmo, muito bacana. Era só isso. Então, está aí, meus amigos, minhas amigas, que nos acompanham, os internautas. Mais um tema aí para nossa reflexão. E a Vera vem colocando com muito afetivo essa questão, que o Espiritismo ele deve ser estudado como um todo, não fracionando. Isso é importante, por isso é importante. Nós colocamos aqui alguns insights, mas nosso objetivo é incentivar a todos que nos assistem. Muitas vezes algumas pessoas estão começando, gostam do Espiritismo, mas ainda não se aprofundaram, assistem essas nossas conversas, que possa despertar neles essa vontade, essa curiosidade de estudar. Estude. Estude os livros do Espírito, estude as outras obras. O Espiritismo deve ser estudado profundamente. E assim, ter conhecimento dessa filosofia, dessa doutrina tão rica, que é o Espiritismo. Obrigado, Deus. Aos nossos mestres, nossos guias espirituais que nos acompanham, a Jesus, nosso mestre, obrigado pelo Evangelho. E a todos que nos acompanham, desejo muita paz, muita força, muita curiosidade para continuar esse curso. Que todos possam ter um final de semana repleto de alegria e de Deus, com seus familiares, com seus entes queridos, com seus amigos. Muita paz a todos. E assim seja.